E hoje, finalmente, vamos continuar nossa série a respeito das vitaminas, né? Então, só lembrando que essa aqui vai ser a terceira parte do vídeo, né? A primeira eu falei a respeito da vitamina A e a segunda parte eu falei da vitamina B, mas da B1 até a B5. Como a vitamina B é um complexo de vitaminas, hoje a gente vai continuar falando da B6 até a B12, que é justamente onde tem, digamos assim, as vitaminas B mais utilizadas e mais conhecidas. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou cardiologista e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. Conto histórias da medicina, revisamos também medicina baseada em evidências, enfim, falamos de tudo a respeito da medicina. Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, escreve aí nos comentários. Vamos continuar então essa história da vitamina B. E se a gente parou na B5, qual é a próxima? A B6, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, se você assistiu há bastante tempo atrás, as vitaminas B, elas foram inicialmente separadas nesse grupo por serem vitaminas hidrossolúveis. Porém, depois de um tempo, o grupo das vitaminas B passou a ser reconhecido por serem cofatores enzimáticos, né? Ou seja, elas ajudam enzimas a fazer algum processo. E a vitamina B6, ela faz justamente isso. Ela auxilia uma série de processos metabólicos. Ela foi descoberta por um médico húngaro chamado Paul Georgi em 1934. Ele estava fazendo testes ali para curar doenças de pele na época. E ele percebeu que essa substância que ele tinha encontrado, ela acabava trazendo benefícios na pele de ratos. Então, depois de ter descoberto essa substância, estudou-se ela, descobriu-se que ela atuava como um fator de processo enzimático. E 3 anos após, ela foi então nomeada como piridoxina, sendo caracterizada com esse nome, e pela sua característica classificada como a vitamina B6. E essas vias metabólicas que ela catalisa são muito extensas, vai para praticamente tudo do nosso corpo, desde a síntese do nosso material genético até síntese de aminoácidos, hemoglobina, podendo levar anemia na sua deficiência, metabolismo da glicose, e ela pode até mesmo regular a expressão de genes. Por exemplo, pessoas com deficiência dessa vitamina, o RNA mensageiro do gene que codifica albumina pode ser afetado e a pessoa produzir menos albumina, que é uma proteína essencial aí para o nosso organismo. Então, ela realmente afeta quase tudo. Por isso, a sua deficiência costuma levar a alterações de pele, causando uma dermatite, que é uma inflamação da pele, pode fazer alterações nos nervos, né, fazendo amortecimento de mãos e pés, pode causar também aquelas alterações que não são específicas da deficiência dela, como a atrofia da língua, aquela língua mais brilhante que eu já mostrei no vídeo anterior, que outras deficiências também causam, alteração aqui na boca. E em casos muito graves, ela pode fazer alteração de consciência, levando a confusão mental e até mesmo o coma. Outra coisa importante de se ressaltar aqui é que a deficiência dela causa essa dermatite, tá? E ela é muito parecida com a dermatite seborreica, que é aquela dermatite, a inflamação na pele causada pelo excesso de oleosidade, que você vê às vezes aqui em volta dos olhos. Mas que quando a dermatite não é causada pela deficiência da vitamina, ou seja, quando ela é causada de fato por excesso de oleosidade ou alguma outra doença autoimune, repor a vitamina B6 não vai ter benefício, tá? Só quando ela de fato é causada por essa deficiência. Outra coisa importante de salientar aqui é que às vezes o paciente gosta de uma terapia natural e ele acaba usando outras plantas. Uma delas, muito utilizada, é a ginkgo biloba. Você deve ter ouvido falar aí vários usos de ginkgo biloba. Só que a ginkgo biloba tem uma toxina chamada ginkotoxina que bloqueia a piridoxina. Ou seja, pacientes que tomam muita ginkgo biloba podem ter deficiência de piridoxina, tá? Então tem que ficar atento com isso. Às vezes a pessoa acha, é uma planta, só não vai causar problema, mas em doses altas ela pode sim causar uma deficiência da vitamina B6. E como uso terapêutico, ou seja, em pessoas que não têm a deficiência, ela já foi estudada para algumas coisas, tá? Talvez onde ela seja mais utilizada é justamente para prevenir dano nervoso por um remédio chamado isoniazida, que a gente utiliza no tratamento da tuberculose. Porém, tem estudos até para controle de náusea, inclusive tem o Dramin B6, né? Que ele tem a vitamina B6 junto lá para ajudar no controle de náusea. Tem estudos também aí em algumas condições em gestantes, mas tudo com pouca evidência científica e um trabalho muito aprofundado aí sobre o assunto, tá? Agora, uma coisa que tem muita gente querendo vender esse suplemento
suplemento é para melhoria da memória, atenção, reduzir fadiga. Infelizmente, os estudos que testaram para esses usos contra o placebo não tiveram benefício. Ah, não acredito, Gustavo. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Não tiveram benefício mesmo. E veja que a gente tá falando de sintomas subjetivos, né? Se você perguntar assim, você tá meio cansado, fadiga, perdi a memória, muita gente tem. E então realmente precisa de estudo placebo controlado para você afirmar que tem o benefício e que não é meramente psicológico. Infelizmente, os estudos não mostraram benefício. Depois da B6 vem a B7, que é a biotina. A biotina, ela foi descrita pela primeira vez lá em 1916, ou seja, veja, antes da vitamina B6, só que ela não tinha sido caracterizada ainda como uma vitamina, por isso o número dela vem depois, né? E como é que ela foi caracterizada a primeira vez? Os pesquisadores perceberam que animais que eram alimentados apenas com clara de ovo desenvolviam doença, principalmente na pele. Começava a perder pelo os ratos que eram alimentados com clara de ovo. Veja que eu estou falando em 1916, ali mais ou menos. Anos depois, lá nos anos 30, o mesmo pesquisador, o Paul George, lá que eu falei anteriormente, ali da vitamina B6, ele percebeu que tinha uma substância na clara do ovo e que inativava uma outra substância, que ele chamou de biotina, que é a vitamina B7. Então veja que ele sintetizou duas vitaminas do complexo B. Essa proteína que o clara do ovo cru tinha era a avidina, que bloqueava ela e causava essa doença. Então, não é que você comer clara de ovo vai causar deficiência de biotina, tá? Mas é que ali eram animais que só se alimentavam disso. Inicialmente, ele não quis dar o nome de vitamina B, ele deu o nome de vitamina H, de hair, né? Na verdade, foi em alemão a palavra Haar, mas que quer dizer cabelo. E depois, quando se viram que ela era hidrossolúvel e atuava como um cofator enzimático, foi reclassificada no grupo B, e aí sim, sendo a B7. Apesar da gente ver muita suplementação de biotina para melhorar unha, para melhorar cabelo, os estudos são muito ruins sobre isso, tá? A grande maioria dos estudos, ela data ali do começo dos anos 90, fim dos anos 80, e são estudos de qualidade, não vou dizer assim de alta qualidade, que sugere esse potencial benefício. Sugere. Agora, tem sim benefício para cabelo, para unha, em quem tem deficiência ou em certas condições patológicas, tá? Agora, você que é saudável ir lá e tomar biotina para ficar com a unha mais forte, com o cabelo mais forte, é bem controverso isso. Apesar de ser muito vendido para isso e quase todos os suplementos de biotina trazem justamente isso como propaganda. Tô deixando também aqui na descrição, não acredito, acho que a indústria farmacêutica, já falei no primeiro vídeo lá da vitamina A, que a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro vendendo vitamina, mais até do que vendendo muito remédio, tá? Esquece isso, leia os artigos que eu tô colocando aqui na descrição, tá? Sem teorias conspiratórias aqui. E tem até um estudo também em outra condição, que é na esclerose múltipla, mas é um estudo só, sugerindo que dose alta de biotina talvez pudesse aí ter um benefício, tá? Se quer usar para esses fins, converse com o teu médico. Depois da vitamina B7 vem a B8, só que não existe a B8. Mas por que não existe a B8, Gustavo? Eu quero a B8. É que quando descreveram a B8, eles descreveram, na verdade, não é uma substância, foram os mensageiros secundários. Rapidinho aqui, o que é um mensageiro secundário? Tem hormônios que vão direto dentro da célula, tá? Mas alguns hormônios ligam na base da célula e aí eles estimulam a produção de uma substância aqui dentro que vai ter a ação lá dentro da célula. Isso aqui é um mensageiro secundário. É que existem vários mensageiros secundários e o que foi inicialmente descrito como a B8, hoje nós sabemos que é o AMP cíclico e o inositol, que são duas substâncias diferentes e nem tem características de vitaminas, por isso que não existe B8. Passamos para a próxima e agora a gente vem para as mais importantes aí, tá? A B9 é o ácido fólico. A gente já sai dos anos 30 e o isolamento dele ocorreu em 1945. E aqui não foi uma pessoa que foi lá e descrevia o ácido fólico. Aqui eram pesquisadores que estavam tentando criar um medicamento para o tratamento da leucemia. Então, na leucemia, eu tenho muitas células se proliferando, produzindo muitas células novas. Então, eles estavam estudando o que era o substrato, o que essas células usavam para se proliferar muito. E acabaram detectando ali o ácido fólico. O ácido fólico, ele é uma substância que é utilizada para fazer o DNA da célula, tá? Então, ele é essencial nessa formação do DNA. É ali que ele atua, né? Como cofator ali na síntese do DNA. Então, eles queriam criar, e até criaram depois, tá? O medicamento para leucemia baseado na inibição do ácido fólico, mas por isso acabaram descrevendo ele ali no caminho. E ele recebeu esse nome, ácido fólico, do latim folium, que vem de folhar. Por quê? Porque ele é encontrado em folhas verdes escuras. Sabia disso? Não sabia? Ou sabia? Escreve no
comentário. Só relembrando, antes de continuar, que é muito importante você deixar o like, curtir, compartilhar, para o canal continuar crescendo, atingir mais pessoas. Por favor, ajuda a gente. Que esse ano de 2023 seja muito bom aí pro canal, né? Sugere conteúdo, vamos lá, quero produzir, gente. Quero que vocês ajudem o canal a continuar crescendo. Continuando falando do ácido fólico. Então, como ele atua na síntese do DNA, tem dois grandes problemas quando você tem a deficiência dele. Numa pessoa adulta, ele vai causar anemia, porque você está o tempo inteiro produzindo, né, células vermelhas ali pro sangue. Agora, quando é uma gestante que tem uma deficiência de ácido fólico, e veja que isso não é tão difícil, porque os estoques de ácido fólico são baixos, e tem um bebê ali consumindo muito ácido fólico para produzir células, né? Então, quando uma gestante tem deficiência de ácido fólico, acaba tendo malformação no tubo neural, que é justamente a formação aqui do sistema nervoso central do bebê. Ou seja, a deficiência de ácido fólico leva a malformações fetais. E é por isso que se recomenda que toda gestante faça suplementação com ácido fólico. Pelo fato também de ele ser encontrado essencialmente em folhas, no começo dos anos 90 teve um problema nos Estados Unidos, que os adolescentes lá estavam comendo muita junk food, né? E não tinha ácido fólico, os caras não comiam folha. E começou a ter, vamos dizer assim, uma epidemia de anemia por deficiência de ácido fólico. Por isso, lá nos Estados Unidos, o trigo, ele é suplementado com ácido fólico. Já que o pão é feito de trigo, né? Então, suplementa lá, que aí não vai faltar isso. Já tinha falado de outra vitamina que é suplementada nos Estados Unidos, que é o ácido nicotínico, né? E como que isso envolveu uma fake news na época. Clica aqui para ver a primeira parte desse vídeo, mas depois que esse acabar. Então, basicamente, este é o problema do ácido fólico. Ele é muito consumido, muito utilizado na produção celular e encontrado em folhas. Sempre ficar atento a isso. A vitamina B10, ela também não existe, tá? Ela era o PABA, vou colar aqui, que é o ácido para-aminobenzoico. Na verdade, ele é um intermediário para a síntese do ácido fólico. Então, quando a bactéria vai produzir ácido fólico, ela produz um monte de coisas. Aqui no meio tá esse ácido e depois ele gera o ácido fólico lá para frente, tá? Então, por isso que ela deixou de ser uma vitamina, porque no final ela vira ácido fólico. Então, ela não tem uma ação em si específica. Nos anos 50, ela era usada para filtro solar, tá? Só que não é extremamente eficaz e hoje tem coisas muito melhores para isso. Tem alguns estudos também, com PABA, como é chamado, para cabelo branco, mas tudo sem grande benefício, tá, gente? Não tem grande utilidade. A vitamina B11, que seria a próxima, ela também não existe. O ácido pteroheptagluctâmico, que também é um metabólito que vira ácido fólico lá na frente, não tem uma ação específica dele, por isso que deixou de ser considerado vitamina. Existem várias formas de você chegar no ácido fólico, tá? Esses dois aqui são uma delas, existem mais um monte. Se cada uma fosse ganhar um número, a gente ia até sei lá quanto aqui, né? E daí sim a gente chega na última vitamina do complexo B, que é a B12, ou cobalamina. A deficiência da cobalamina, ela é descrita antes de tudo que a gente já falou, porque quem descreveu ela foi um dos pais da medicina. William Osler e Thomas Addison, que são grandes médicos aí do século XIX, acabaram descrevendo a anemia perniciosa, que é um tipo de anemia que envolvia junto a manifestação de alteração neurológica. Então era anemia com manifestação neurológica e que matava muita gente naquela época, era um problema e ninguém sabia ao certo como tratar. Em um dado momento, eles percebem que óleo de fígado servia para tratar isso. Lógico, daqui a pouco a gente vai ver, fígado é o alimento mais rico que tem em vitamina B12. Mas não sabia por quê, mas estava lá, o óleo de fígado tratava essa deficiência em partes. No passar dos anos, foram estudando esse óleo de fígado, né? Aí a gente tá falando ali da década de 30, aí consegue-se isolar primeiro essa substância, depois descreve-se ela, aí no fim dos anos 60 descreve-se completamente ela, e ela só vai ser sintetizada nos anos 70. Então veja o tempo que levou. Inclusive, neste processo aqui, surgiram 5 prêmios Nobel que acabaram estando envolvidos de alguma forma na sintetização desta vitamina, tá? O que ela tem de diferente, essa vitamina? Então, veja o seguinte, ela é basicamente encontrada em alimentos de fonte animal e algas. Aí tem aquela questão, vegano tem deficiência de vitamina B12? Tem um risco muito maior de ter. Isso é fato, inclusive, é colocado esse alerta. O ideal seria que suplementasse vitamina B12. Porém, se a pessoa é vegana e ela faz ali um controle adequado, procura alimentos que tem, pode ser que ela não venha a desenvolver essa deficiência, tá? Mas entenda a complexidade da vitamina B12. Eu comi aqui um pedaço de fígado. Esse fígado vai estar com B12 ligada nele. Na minha boca, eu produzo uma substância chamada ligante R, tá? Na minha saliva. Ela vai vir para o estômago. Ao cair no estômago, quando entrar em contato com o ácido do estômago, o ácido vai conseguir desligar a vitamina B12 da proteína alimentar ali do que ela está ligada. E aí, esse ligante R que foi produzido na saliva se liga no lugar. O estômago também produz uma substância chamada fator intrínseco. Aí o que acontece? Isso desce, vai para o duodeno. No duodeno cai substância básica, né? Cai ali o pâncreas,
produz os sais pancreáticos. Quando eles entram em contato com isso, ele desliga o ligante R e o fator intrínseco que foi produzido no estômago se liga ali. Feito isso, ele desce e lá no fim do intestino ele é absorvido. Então olha a complexidade que tem aqui. Por isso que muita gente com doenças intestinais, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas com intestino curto, pessoas com gastrite muito grave, podem fazer deficiência de vitamina B12. Tá? Então veja como é complexo. E daí, às vezes, não adianta tomar o comprimido de vitamina B12, porque o problema está nessa taxa de absorção, no fator intrínseco, na acidez, na parte que tem que ser básica, tem que ter todo um mecanismo perfeito ali para absorver. E por isso que muitas vezes se recomenda que a suplementação seja ou intramuscular e injetável ou sublingual, né? Porque daí dissolve e a língua aqui absorve direto pro sangue. Então veja que complicada realmente é a absorção da B12. A deficiência da B12, ela vai trazer a anemia, como eu expliquei, né? Uma anemia com células grandes, igual o ácido fólico faz, até porque eles têm um metabolismo meio parecido ali no DNA celular. Porém, a vitamina B12, ela catalisa também um processo, que é a degradação do ácido metilmalônico. Ou seja, se a B12 está em falta, você acumula ácido metilmalônico. E esse ácido acaba afetando a bainha de mielina dos neurônios, causando ali essa desmielinização, né? Fazendo alterações que pode ser a neuropatia periférica, perda de sensação nas mãos, perda de sensibilidade vibratória na coluna e até mesmo casos de demência em situações mais avançadas. Então, realmente é uma vitamina muito importante. Bom, gente, vídeo longo, mas acabamos aqui a vitamina B agora. Próximo vídeo, prometo para vocês, vitamina C. Dúvidas, sugestões, se quiser já adiantar alguma coisa que você queira perguntar sobre a vitamina C, escreve aí nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Tchau!